amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. O tema de hoje é Perdoai para que Deus o perdoe. Um tema muito pertinente para nossos dias atuais, em que as rivalidades, as brigas, a intolerância estão muito presentes nos relacionamentos. Como fundamentação teórica, nos reportamos ao capítulo 10º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5º, versículo 7. Jesus, numa das tantas vezes em que se dirigiu à multidão, ensinava dizendo: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Jesus, sempre ele, esse Espírito elevado e de luz, e que sempre será nosso guia, um exemplo a ser seguido, foi muito claro em nos mostrar, nessa palavra dele, que tudo está relacionado com a lei de causa e efeito. Se tivermos misericórdia por alguém, que também significa perdoar, é certo que vamos obter misericórdia se precisarmos. Como precisamos, Se não perdoarmos alguém que nos ofende, como vamos querer e desejar que sejamos perdoados? Por Deus, Por nossos erros, falhas, fraquezas, de toda ordem, Podemos até pedir perdão a Ele das nossas falhas, mas enquanto não mudarmos a nossa conduta, continuaremos em débito com Ele. Tudo está em nossa conduta. Lá também em Mateus, no capítulo 18 da Bíblia, temos relato que já conhecemos, Quando o apóstolo Pedro questionou a Jesus por quantas vezes ele teria que perdoar o seu irmão. Perguntou ele então, até 7 vezes? E Jesus não lhe respondeu da seguinte forma: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre devemos perdoar. Nas instruções dos Espíritos, eles nos revelam que o perdão das ofensas e a reconciliação com os nossos adversários é o sacrifício mais agradável a Deus. Vejam bem, o sacrifício que mais agrada a Deus. Por isso que para nós é tão difícil perdoar. Como é difícil perdoar? Porque realmente é um sacrifício, Mas é justamente por esse esforço, por esse sacrifício e por essa grandeza de caráter, que obteremos a recompensa divina através de nossos méritos. E aqui novamente entra em evidência a lei da causa e efeito. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Normalmente o que mais vemos e observamos nos nossos irmãos, nas outras pessoas, são as suas imperfeições, os seus defeitos, e com isso fazemos as nossas repreensões, nossas acusações e nossos pré-julgamentos. Só vemos o defeito na outra pessoa. Mas, enquanto isso, esquecemos das nossas imperfeições e do que significa sermos indulgentes, que é a capacidade de sermos tolerantes, compreensivos, transigentes e não intransigentes, e flexíveis em relação aos erros e ofensas dos outros. Mas para evoluirmos nesse aspecto, é indispensável que eduquemos nossos sentimentos. O que é educar nossos sentimentos? É no sentido de vencermos e superarmos os instintos rudes, aqueles instintos ainda, de certa forma, animalescos, que ainda possuímos e trazemos lá do passado. Instintos rudes, Instintos esses que precisam ser lapidados, burilados, para que possamos desenvolver as nossas virtudes. E uma das nossas virtudes mais nobres
é a indulgência. Vejamos um exemplo muito simples, né? Se alguém vier a comentar comigo sobre o defeito de outra pessoa, sobre as suas fraquezas, se eu não puder ajudar essa pessoa, se não puder orientá-la, mas se eu pelo menos eu não sair difundindo, divulgando aquilo que eu nem sei sequer que é verdadeiro, eu já estarei dando um passo importante para ser indulgente. Ou seja, se eu não tenho certeza de que aquilo é verdadeiro, e se eu não posso ajudar essa pessoa que está sendo comentada, pelo menos eu não divulgando, eu já estarei dando um passo para a indulgência. O instinto do ódio, raiva e vingança denotam uma alma ainda pequena, ainda sem elevação, sem grandeza. Enquanto que o esquecimento, a tolerância e o perdão é próprio da alma já elevada, uma alma que é virtuosa, né? De quem tem virtudes. Perdoar significa ir além, significa doar-se, é fazer um pouco além, é fazer um pouco mais. Por isso que perdoar é a forma mais intensa de amar, é a prova mais sublime de amor. Lembra que eu já falei lá atrás que para Deus é um sacrifício que mais agrada a Ele. E Jesus, né, volta a falar e reiterar, esse nosso Divino Mestre, nosso modelo, nosso guia, sempre nos deu ensinamentos, desde lá do seu nascimento na manjedoura, pela sua simplicidade, até o seu momento derradeiro na cruz, em que foi humilhado, maltratado e ferido fisicamente, né? E quando ele estava na cruz, na véspera da sua morte, ele suplicou então ao Pai dizendo: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E como ainda hoje não sabemos o que fazemos, né? Perdoar é nos libertar e nos desprender das amarras que nos aprisionam, que são os sentimentos ruins de vingança e do ódio. Então essas amarras nada mais é do que esses pensamentos ruins. Quando perdoamos, praticamos um ato de amor e ao mesmo tempo nos livramos desse lixo, então, desses sentimentos ruins, dessa sujeira e desse turbilhão desses maus pensamentos, né? Que nos mantém, de certa forma, numa redoma e que não conseguimos sair dessa redoma. Ficamos naquele círculo vicioso. Lembremos, por exemplo, da oração do Pai Nosso, que foi Jesus que nos ensinou. E quando ele diz, então, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Está lá, bem explícito, né? Se nós queremos ser perdoados, teremos que perdoar a quem nos ofendeu. Portanto, nada mais é do que uma via de duas mãos. Muitas vezes passamos por situações em que queremos que o outro que nos ofendeu pague de qualquer maneira, e tem que pagar, né? Que seja prejudicado. E às vezes, muitas vezes, quando ele é condenado pela justiça comum, né, pelo erro que cometeu, isso não ameniza por completo a nossa dor, a nossa revolta. Por que isso acontece? Porque lá no fundo nós ainda não o perdoamos, continuamos com aquele ressentimento de ódio. Perdoar não significa desmemoriar, ou seja, ficarmos esquecidos completamente na memória daquele fato. Mas nós temos que procurar, pelo menos, neutralizar essa energia, esse sentimento de dor. Ou seja, ao invés de sentir raiva, o sentimento de vingança, né, procurar apenas lamentar o ocorrido
e não mais desejar que aconteça somente coisas ruins a quem nos ofendeu. Perdoar ou amar nossos inimigos não significa possuir por eles um amor terno, de ternura, um amor apaixonado, né? Mas é retribuir o mal, procurar pelo menos retribuir o mal pelo bem. Por este meio nos tornamos superiores a eles, no aspecto moral, é claro. Enquanto que pela vingança colocamos-nos ao mesmo nível dele, ou então até abaixo dele. Estaremos na mesma vibração. E vamos procurar, então, se alguém nos ofende, deixarmos ele nas mãos de Deus. Porque sempre teremos que prestar conta dos nossos atos perante Ele. Todos nós temos que prestar conta. É a lei da causa e efeito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então é natural que erramos. Mas temos que olhar para frente. Aproveitar essas circunstâncias para melhorarmos moralmente e também evoluirmos. Os sentimentos de vingança, de ódio, acabam muitas vezes por afetar nosso sistema imunológico, inclusive. E aí nos fragiliza perante as doenças, tanto da alma como do corpo físico. Vamos ficar mais vulneráveis, porque só pensamos na vingança. E isso baixa a nossa imunidade, já está comprovado. O perdão, nesse caso, não deixa de ser uma terapia, tanto para o espírito como um remédio até para o corpo físico, né? E é oportuno lembrarmos também que tudo tem uma razão de ser dos nossos sofrimentos. Não existe castigo e nem recompensa. O que existe são as consequências daquilo que praticamos. Então, se eu peço a Deus para me ajudar a perdoar uma criatura, né, que me fez o mal, eu também estou pedindo perdão pelo que eu fiz de mal, né, de ruim, lá atrás, que é a lei da causa e efeito. Se eu estou sofrendo hoje, é por alguma causa. E, para finalizar, o perdão não deixa de ser um ato de amor ao próximo. E isso vai nos deixar mais afinados, mais sintonizados com os ensinamentos de Jesus. E é tão somente pelo amor, que vamos evoluir e melhorar moralmente para um dia chegarmos mais próximo do nosso Pai, do nosso Criador. E que assim seja.